Criaturas, muitas delas, que tiveram a oportunidade de conviver ao lado de Jesus quando ele esteve encarnado aqui na Terra. E hoje nós gostaríamos de rever ou relembrar as histórias de um desses personagens, de um personagem que teve a oportunidade de conviver de maneira bastante próxima do nosso Cristo. Ele era conhecido por muitos pelo nome de Simão, outros o chamavam de Simão Pedro, e tem aqueles que o conheciam pelo nome de Pedro. E é sobre Pedro o apóstolo que nós gostaríamos então de voltar um pouquinho no tempo e reviver algumas experiências que essa criatura pôde vivenciar ao lado de Jesus. E segundo o evangelista Lucas, essa relação muito próxima de amizade, de muito carinho entre essas duas criaturas, acontece de uma maneira bastante curiosa. Pois Simão, que era pescador, ele vivia da pesca, era um profissional, passa a noite toda trabalhando, pescando. E quando ele retorna pela manhã, ele traz consigo apenas o fracasso, a decepção, pois ele não havia conseguido pescar nada. E ainda que estivesse entristecido, chateado com aquela situação, lá estava Simão, às margens, preparando as redes, remendando, limpando-as, para que pudesse então, mais tarde, retomar a pescaria. Além disso, ele precisaria terminar o seu trabalho para poder ir para casa descansar, se recompor. Quando um homem vem caminhando às margens, e esse homem era Jesus. E Jesus já vinha seguido por muitas criaturas. E ele então toma a direção do barco de Simão. E mais do que isso, Jesus então entra no barco de Simão e pede a ele que afaste um pouco o barco e faz daquele espaço uma espécie de púlpito, de palanque, e começa a falar àquelas criaturas que o seguiam, levando a eles o seu consolo, a esperança, aquelas palavras típicas de Jesus que abrandava os corações sofridos daquele povo. Simão então, provavelmente sem entender exatamente o que acontecia naquele momento ali, observa tudo atentamente e vai se encantando com as palavras de Jesus. Quando Jesus termina, ele então se dirige a Simão e diz a ele, já chamando-o pelo apelido, Pedro, prepare as redes e lance-as novamente ao mar. Pedro ouve essa afirmação de Jesus, essa determinação do Cristo, e ele responde, Senhor, eu passei a noite toda pescando e não consegui nada. E o Senhor quer que eu lance novamente as redes ao mar? Mas se assim o Senhor pede, assim eu farei. Eu fico me imaginando no lugar dessa criatura chamada Simão. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas em alguns dias de nossa existência, nós enfrentamos dissabores razoáveis. E quando nós enfrentamos essas situações que nós não gostamos, muito provavelmente, envolvidos pelo egoísmo, que ainda faz parte da nossa condição, nós achamos que o problema que nós carregamos é o maior de todos. E naturalmente, se eu tenho o maior problema de todos, eu quero ser o centro das atenções. As pessoas têm a necessidade de ficarem conduídas, de sofrerem por mim. E eu fico imaginando, eu nessa situação, louco para terminar de arrumar as tralhas, para poder ir para casa descansar, e Jesus chegando e entrando no meu barco. Provavelmente eu diria para ele,
companheiro, onde é que você vai? Não está vendo que eu estou com pressa? Preciso ir para casa descansar? Não tive uma noite boa? Mas ainda que eu deixasse Jesus entrar no meu barquinho, a hora que ele dissesse para eu pegar aquela rede, que eu havia passado já ali um tempo preparando para usar à noite, e voltasse a lançar ela na água, talvez eu diria a ele: ô meu amigo, quem é o pescador aqui? Até onde eu sei, você é filho de carpinteiro. Mas Simão Pedro, sensibilizado pelas palavras de Jesus, pela mensagem que ele levou àquelas pessoas que ali estavam, ele nota, ele percebe que realmente aquele homem não era uma criatura comum. E ele resolve dar um voto de confiança ao Cristo, ainda que aquele pedido de Jesus contrariasse tudo que ele, Simão Pedro, estava habituado a fazer. Ele vivia da pesca, ele sabia os pontos em que era possível pegar mais ou menos peixes, mas ele resolve dar a oportunidade ao Cristo. E contrariando os seus hábitos, Simão então lança as redes onde Jesus determina. E quando ele começa a arrastar a rede de volta para o barco, nos narram os evangelistas que ele precisa pedir ajuda, tamanha a abundância de peixes que aquela rede arrastava. E ele então naturalmente fica maravilhado. E agora Simão já não tem mais dúvidas. E ele então, num gesto de humildade, se aproxima do Cristo e diz: Senhor, afasta-se de mim, pois eu não sou digno da sua presença. Jesus ouve essa afirmação de Simão Pedro e resolve fazer um convite. E diz a ele: Pedro, venha comigo, e eu então lhe farei um pescador de almas. Talvez Simão Pedro não tenha entendido naquele instante que história seria essa, de pescar almas, de pescar homens. Mas de pescaria ele entendia. E se aquela figura fantástica, incrível, que havia lhe maravilhado, estava convidando-o para pescar, ele não ia perder a oportunidade. E então Simão resolve abandonar toda a sua trajetória de homem comum, de pescador, para a partir daquele instante passar a seguir os passos daquela criatura, que vai se tornar um grande amigo, que vai se tornar o seu mestre. Quando Simão Pedro, naquele dia difícil, conturbado, onde ele teria todos os motivos do mundo para se fechar no seu mundinho, ele abriu o coração para que a mensagem do Cristo adentrasse. E sentindo a mensagem de Jesus, ele se permitiu fazer o que o Cristo estava lhe sugerindo. E ele colheu os frutos dessa decisão. E mais do que isso, quando Simão Pedro resolve abandonar toda a sua história de homem comum, tudo aquilo que a matéria estava lhe segurando e lhe proporcionando, para seguir Jesus, ele vai, na verdade, reescrever a sua história aqui na terra. E agora, ao lado do governador espiritual do planeta. E ele então vive experiências incríveis ao lado de Jesus. E uma outra, também narrada nos evangelhos, lá estavam já todos os discípulos acompanhando o Cristo. E tendo um barco ali às margens da praia, Jesus determina que eles entrem nesse barco e possam partir para alto mar.
dizendo a eles que o encontraria mais tarde. Só que estava se formando uma tempestade. E eu, de novo, com a minha pequenez, fico me imaginando no lugar dessas criaturas. Jesus dizendo: olha, entrem no barco que já já eu encontro vocês. Uma tempestade anunciada. Eu provavelmente diria: Senhor, eu vou ficar, porque vai que precisa carregar alguma coisa com o Senhor depois. Deixa que os outros vão. Só tinha um barco ali. Como que Jesus ia me encontrar depois? Mas aquelas criaturas entraram no barco e foram. E naturalmente que a tempestade chegou e eles estavam ali à deriva, extremamente preocupados, com medo, natural. E Jesus só vai ao encontro deles na madrugada, quando ele termina todos os seus afazeres. E eles já estavam desesperados. E Jesus resolve ir ao encontro deles de uma maneira bastante peculiar, curiosa. Segundo nos narra o texto, Jesus surge em meio ao nevoeiro, caminhando por sobre as águas. Quando os discípulos observam aquela cena, então eles começam a gritar: é um fantasma, apavorados ainda mais. E Jesus responde: tenham bom ânimo, sou eu. Nessa hora, Simão Pedro se levanta no barco e diz a Jesus: Senhor, se realmente for o Senhor que aí está, diga para que eu vá ao seu encontro. Tiago e João eram sócios de Simão nas pescarias e estavam no barco. Eu acho que nessa hora, eles... Pode deixar aí. Desculpem. Eu acho que eles se acotovelaram e disseram um para o outro: deixa aí que é um sócio a menos. Onde ele vai? Jesus está lá caminhando por sobre as águas, essa criatura quer o encontro dele? Mas fato é que Jesus responde: venha, Pedro. E Simão Pedro então se lança em direção a Jesus também por sobre as águas. Naturalmente que a sua fé ainda vacilante permite que ele gradativamente comece a afundar. Mas Jesus, naturalmente, ali estava próximo, lhe estende a mão e ambos entram no barco quando a tempestade cessa. Naturalmente que nós não vamos nos ater às questões de linguagem figurativa que aí estão empregadas. Mas estamos citando essa pequena passagem do Evangelho para que nós possamos ter uma noção do tamanho da confiança que Simão Pedro já depositava no seu grande amigo, naquela criatura que ele decidiu seguir. Pois somente alguém que tem total certeza, uma confiança absoluta, poderia se lançar numa situação dessa. Pois ele sabia que por mais difícil que fosse a situação, Jesus estaria com ele. E foi fato. E Pedro vai viver tantas outras experiências. É na casa de Pedro que acontece o primeiro evangelho no lar. Pedro, que ainda tinha sua sogra adoentada, Jesus vai até lá e cura a criatura. Na verdade, a única casa dos discípulos que nós encontramos registros da presença do Cristo. E por diversas vezes. Pedro ainda esteve presente na transfiguração. Quando Jesus questiona os discípulos de como eles o viam, cada um dá uma resposta, mas Jesus questiona a Simão Pedro, dizendo: e tu, Pedro? Quem diz vós que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus responde a ele: muito bem, Simão Pedro. Quem lhe revela isso não é a carne nem o sangue, mas o Espírito do meu Pai que já habita vós. Ou seja, Pedro já havia entendido a mensagem e os motivos pelos quais Jesus estava encarnado aqui na terra. Mostrando aí uma grande sinergia entre essas duas criaturas incríveis. E essa relação de proximidade
fez com que Jesus tomasse uma atitude num momento tão delicado em defesa do amigo. Pois quando Jesus está sendo preso, como nós sabemos, Pedro, numa atitude de ser humano, de amigo, que quer o bem do outro, mas que age sem pensar, saca de uma espada e ataca um dos soldados. E nesse ato ele acaba amputando uma das orelhas daquela criatura. A consequência para Simão Pedro desse ato seria a prisão e, consequentemente, a morte. Mas Jesus, então, resolve intervir. Ele vai até o soldado e coloca a mão sobre a orelha que havia sido amputada e reconstitui, resolvendo o problema para Simão Pedro, isentando o grande amigo de qualquer problema que poderia surgir. E eles vivem muitas outras histórias, que nós não vamos nos ater por questão de tempo. Mas fato é que Pedro, tendo aceitado o convite de segui-lo naquele dia, transformou a sua trajetória aqui na terra. E a pergunta é simples: e nós? Como anda a nossa história com Jesus? Será que não está na hora de nós nos mexermos um pouco para que nós deixemos de ficar admirados com as histórias incríveis que tantos personagens ao longo do tempo viveram com Jesus? Mas de repente você está pedindo para que eu possa agir como agiu Simão Pedro, o apóstolo. Mas Simão não era perfeito. Na verdade, nenhum dos discípulos se mostrou perfeito. E, inclusive, Pedro passa por uma experiência bastante delicada, eu diria até dolorosa. Pois às vezes quando nós estamos, de alguma forma, buscando seguir Jesus, servi-lo, a nossa prepotência nos permite achar que já somos super-homens, que estaríamos acima dos outros da média. Pura ilusão. E Simão Pedro vai aprender isso de uma situação bastante dolorosa. Pois se nós não conhecêssemos a história, e sabendo de toda essa relação, Jesus e Simão Pedro, e alguém dissesse para nós: olha, um dos discípulos negou Jesus. Dificilmente nós apontaríamos Simão Pedro como sendo a criatura que negou o grande amigo, o Cristo. Até pela relação tão próxima que eles tiveram, por essas experiências fantásticas. Talvez nós acusaríamos de ter negado Jesus Tomé, que era o discípulo incrédulo, tudo tinha que ver para crer, tocar, sentir. Talvez Tiago, que era tão irreverente, ou possivelmente acusaríamos Judas. Mas Simão Pedro negando Jesus, isso é impossível. Mas fato é que se aproximava a Páscoa. Não a Páscoa que nós conhecemos hoje, dos ovinhos de chocolate, dos coelhinhos, mas a festa religiosa de suma importância ao povo judeu. E segundo as tradições, quando se aproximava a Páscoa, as pessoas deveriam reunir os seus entes mais queridos para que juntos pudessem ceiar. E Jesus, seguindo as tradições, reúne os seus discípulos numa ceia, que dá para nós imaginarmos de qual ceia foi essa. E quando eles terminam de se alimentar, Jesus começa a falar a eles sobre o seu Calvário, sobre o que aconteceria horas depois. Ele fala da traição, que já gera ali um grande alvoroço entre eles, ficam muito incomodados com a situação. E Jesus diz que na hora derradeira, todos os discípulos iriam abandoná-lo. Simão Pedro fica inconformado com isso e diz a Jesus: Senhor,
Eu não. Eu estarei contigo até o fim, até a morte. E Simão Pedro não diz isso da boca para fora. Ele amava Jesus. E ele estava determinado a ficar com Cristo, enfrentando as dificuldades, sim. Mas como eu disse, muitas vezes nós, por uma invigilância, nos achamos um tanto quanto prepotentes. E Jesus dá uma resposta a Simão Pedro. Ele diz assim: ah, Pedro, eu já orei ao Pai. Olha a relação de Jesus com Simão Pedro. Eu já orei ao Pai e pedi a Ele que a tua fé não desfaleça. Pois ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Simão recebe aquela afirmação de Jesus como um verdadeiro balde de água fria. Imaginem, o seu grande amigo duvidando da sua lealdade, da sua amizade. Fato é que nós sabemos que as horas se passam e Jesus é preso. E quando Jesus é preso, todos os seus discípulos se vão, com exceção de Simão Pedro, que vai acompanhar Jesus durante todo o seu calvário. Naturalmente que a espreita, escondido, pois se ele tentasse qualquer movimento de aproximação, se ele buscasse qualquer atitude em defesa do Cristo, o seu fim também seria a prisão e a morte. Mas ainda que correndo perigo, arriscando a própria vida, Simão vai acompanhando toda a trajetória de Jesus. Até que o Cristo é levado à presença de Caifás e é colocado numa cela que dava frente para um grande pátio, onde as pessoas que estavam acompanhando todos aqueles processos aguardavam. E dentre essas pessoas estava Simão Pedro, que de repente é questionado por uma serva, por uma mulher que ali estava, quando ela diz: ei, por acaso você não andava com Jesus? E imediatamente Simão Pedro responde: não, eu não conheço. Ele então se esquiva daquela criatura e agora é abordado por uma outra mulher, uma outra criada que se aproxima e diz: ei, eu te conheço, hein? Você andava com o Nazareno. E ele então novamente diz: não, eu não conheço, estás louca? E se esquiva dela também. E aí então um homem que havia participado da prisão de Jesus, e aqui vale lembrar que naquela época a mulher não tinha os direitos, nem as qualidades que todos hoje nós reconhecemos, que são exatamente iguais dos homens. As mulheres eram muitas vezes apenas servas, criadas, e as palavras muitas vezes não tinham valor. Mas quando agora o homem vem e aponta, ele diz a Pedro: ei, eu te reconheço. Você andava com Jesus. E esse homem havia participado da prisão do Cristo. E ele diz a Pedro: é possível lhe reconhecer pela maneira de falar. Até porque quem se permite andar com Cristo se transforma. E Pedro então, jurando, diz que se ele conhecesse Jesus, que Deus o castigasse. Quando Pedro acaba de negar o Cristo pela terceira vez, ele então ouve o cantar do galo. E segundo a narração de Humberto de Campos, ou do Irmão X, para quem prefere, no livro Boa Nova, quando isso acontece, ele entra num processo de dor imensa. Porque assim como Jesus havia lhe avisado, ele acabara de negá-lo por 3 vezes. E a dor estava justamente pelo fato dele amar profundamente Jesus. Mas forçado por aquela circunstância, ele precisou dizer 3 vezes, da boca para fora, que não conhecia Jesus. Ele nega as 3 vezes verbalmente, mas no seu íntimo,
ele carregava um amor sem tamanho, que o levou até ali, enfrentando todos os riscos que ele sabia que ele estava correndo. Mas segundo Humberto de Campos, quando Pedro entra nesse processo de dor profunda, envergonhado consigo mesmo, ele olha então em direção à cela e Jesus estava olhando para ele. Mas Jesus olhava para ele não com o olhar de quem estivesse recriminando, decepcionado. Era o mesmo olhar de ternura e de compreensão que Pedro conhecia. E segundo nos narra Humberto, é como se Jesus dissesse à distância: fica tranquilo, Pedro. Eu compreendo a situação que você está enfrentando. Eu sei por que você está me negando. Eu reconheço o amor que você carrega. Vá em frente. E Pedro, olhando os olhos do Cristo, se recompõe nas suas forças e vai em frente. Vai seguir a sua vida. E assim como Simão Pedro, naquele momento difícil e movido pela circunstância delicada, precisou negar Jesus, eu fico a pensar quantas vezes nós já não negamos o Cristo. Negamos o Cristo no nosso dia a dia, quando deixamos de agir como um cristão deveria agir, levando uma palavra de conforto, uma orientação, nos portando como criaturas que sim, conhecem o Cristo. Mas assim como aconteceu com Simão Pedro, cabe a nós lembrarmos que o amor de Jesus nós não conseguimos ainda compreender. E Pedro vai viver uma experiência que vai nos exemplificar isso. Porque às vezes quando nós falhamos, quando nós fazemos algo que muitas vezes nos envergonha, nos entristece, nós ficamos com essa sensação de Jesus estaria decepcionado comigo. Mas fato é que o Cristo enxerga em cada um de nós as qualidades que nós carregamos. Ele não está preocupado com os defeitos que nós ainda arrastamos. Assim ele fez com os discípulos. Não escolheu 12 homens perfeitos, tanto que um negou, um traiu, um duvidou e os outros 9 fugiram. Mas ele olhava o que cada um trazia de melhor dentro de si. E foi aí que ele apostou. E assim ele faz com cada um de nós. Ele sabe o que cada criatura que aqui está traz consigo de bom. E é aí que ele está desejoso que nós possamos multiplicar, aumentar. E fato é que Jesus foi levado à cruz. E depois de 3 dias, ele reaparece, não só aos discípulos, mas a muitas criaturas. Naturalmente que materializado. E não só reaparece, como convive com eles, dá prosseguimento às suas orientações. E ele não procura diretamente os discípulos. Primeiro ele tem um contato com 2 irmãos, depois com Madalena. E é possível que Simão Pedro tenha ficado incomodado com isso, pois já que ele era tão próximo de Jesus, já que ele correu todos os riscos pelo grande amigo, talvez Jesus acreditasse que ele não o amasse tanto assim. Talvez, na cabeça de Simão Pedro, pudesse Jesus estar duvidando do seu amor. Talvez o grande amigo não tivesse mais a grande confiança. Mas é fato que Jesus aparece a eles, fala aos 500 da Galileia, e já numa das últimas aparições do Cristo,
ali às margens da praia, Jesus se volta a Simão Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E imediatamente Simão responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus continua e novamente se interrompe e volta a perguntar: Pedro, tu me amas? Pedro mais uma vez responde: sim, Senhor, eu te amo. E se não bastasse, Jesus pergunta a terceira vez. E essa história de 3 vezes com Pedro estava algo muito delicado. E agora Jesus o chama pelo nome de Simão. E diz: Simão, tu me ama mais do que os outros? Pedro, já aos prantos, responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Então diz Jesus a Simão Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Olha só, Simão Pedro, forçado pela circunstância, precisou negar Jesus 3 vezes da boca para fora, embora trouxesse um amor sem tamanho pelo grande amigo. Precisou apenas dizer 3 vezes também da boca para fora que sim, que amava Jesus, para que Jesus dissesse a ele: então vai, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, cuide das criaturas que estão sobre a minha responsabilidade. Eu lhe entrego essa incumbência. Eu confio tanto em você, Simão, que você vai demonstrar o amor que carrega por mim nessas criaturas que estão sobre a minha confiança. E sabe o que Simão fez? Se tornou um dos homens do caminho, um dos fundadores da casa do caminho, e lá, junto com seus amigos, foram viver o amor que eles carregavam por Jesus nas criaturas que por ali passavam. Foram viver as experiências, foram viver o Evangelho na prática. E assim é com cada um de nós. Não importa quantas vezes nós já negamos Jesus nas nossas atitudes, Ele continua acreditando em todos. Ele sabe que todos nós amamos Ele. E é nesse amor que nós carregamos por Ele que Ele está apostando. Então cabe a cada um de nós permitirmos que mesmo naqueles dias difíceis, naqueles períodos conturbados, que Jesus possa entrar em nossas vidas. Que Ele possa então entrar e trazer a sua mensagem, para que nós possamos absorvê-la e transformar esses ensinamentos, essas orientações, estas mensagens em atitudes concretas, fazendo aquilo que Ele nos pede. Embora muitas vezes isso nos incomode e até nos contrarie, mas nós precisamos dar um voto de confiança a Ele, para que tenhamos a coragem de segui-lo. Pois se nós nos arriscarmos a segui-lo, assim como Simão Pedro, nós passaremos a ter experiências incríveis ao lado dele. Nós reescreveremos a nossa própria história, agora ao lado do Cristo, do nosso governador espiritual, e seremos agora atores coadjuvantes e não meros espectadores. Jesus está ansioso para que nós possamos caminhar ao seu lado. Ele deseja muito que nós possamos estreitar os nossos laços, mas isso depende de cada um de nós. Ele está pronto, nos oferece essa doutrina tão esclarecedora, que nos convida à nossa grande transformação. Mas o resultado de tudo isso só vai acontecer se nós decidirmos assim fazer.
assim como nos disse Francisco de Assis, que nós possamos espalhar o Evangelho do Cristo. E se for necessário, que nós então usemos palavras. Que nós tenhamos a coragem, a vontade e a determinação de fazermos dessa a melhor das nossas encarnações. Jesus está apostando nisso. Que possamos então fazer a nossa parte. Que Ele nos ampare e nos fortaleça. E que nos permita uma caminhada de muita paz.